Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre os primeiros filósofos. Hoje em dia, eles compõem o que é chamado a escola jônica. Jônia é uma região da Grécia Antiga, que fica onde atualmente a Turquia, seria um pedacinho da Turquia ali, perto do Mar Egeu, a leste da Grécia, né? Então, é naquela região que nasce a filosofia. Não tinha uma escola física, a filosofia foi iniciada por Tales, e aí depois tiveram outras pessoas também dessa região, provavelmente estudantes dele, que dialogaram um pouquinho com a teoria dele, e esses filósofos a gente chama, até pela proximidade do pensamento, como compondo essa mesma escola, né? A escola jônica. O primeiro filósofo se chama Tales, Tales de Mileto, e Mileto é o local onde ele nasceu, né? Então, se a gente estivesse aqui há 2.600 anos atrás, eu provavelmente seria Juliana de Nikitic. Ele nasceu nas últimas décadas do século 7 a.C. e morreu na primeira metade do século 6 a.C. Tales foi uma pessoa bastante genial, sabe? Ele foi político, ele estudou o rio Nilo, desviou o curso das águas para favorecer a irrigação. Além disso, ele descobriu a constelação da Ursa Menor e aconselhou que ela fosse usada para navegação, e descobriu também um método para medir a altura de uma pirâmide. Você que está assistindo o vídeo e gosta de matemática, fecha o olho e tenta imaginar como é que você faria para medir a altura de uma pirâmide. Pois é, Thales conseguiu fazer isso. Agora, prever uma eclipse, eu não faço ideia de como ele fez, mas isso tudo vai para mostrar a genialidade de Tales, né? Então, sobre o que Tales filosofou e qual foi sua primeira filosofia? A filosofia nasce com uma preocupação sobre o que lá na Grécia Antiga era chamada de physis, que é o nome que eles dão para a natureza, mas uma natureza num sentido muito amplo. Uma natureza aqui que inclui o que a gente chama de natureza, mas também inclui os homens, os deuses, o céu, o eclipse, o rio, ou seja, tudo que é. Então, Tales, contemplando tudo que é, fez algumas perguntas sobre a origem, o fim e como que era possível essa natureza, a physis, ter uma unidade e ao mesmo tempo ser múltipla. Como que seria possível o cosmos, esse universo que aparenta uma ordem, uma harmonia tão bonita? Como que seria possível esse universo e essa natureza, que é uma, ao mesmo tempo ser múltiplas, né? Eu, aí tem você, aí tem a árvore, e aí tem todo o resto da natureza, né? Então a gente tem aqui uma unidade da natureza que a gente pode inclusive perceber nas transformações. Por exemplo, eu como uma manga, eu cresço, então de alguma forma parece que a comida se transforma em mim, depois em algum momento eu vou morrer, o meu corpo vai retornar à terra, depois essa terra vai voltar a virar comida, que vai voltar a virar outras coisas, e também tem a relação com a chuva, e tem toda a relação, e parece que existe essa transformação e essa unidade constante aí na natureza. Então, ele estava pensando nessa transformação e no movimento. Aqui, mais uma vez, movimento no sentido amplo do termo movimento. Movimento aqui incluindo crescimento, diminuição, movimento incluindo todas as alterações que se dá na existência. Então, primeiro que Tales, em relação à origem do universo e ao fim do universo, quem está assistindo, o que vocês acham? Vocês acham que o universo teve um início, teve um fim? Para os gregos, não fazia sentido essa ideia de pensar que o universo teria surgido do nada ou que um dia ele vai para o nada. Então, Tales acreditava nessa continuidade, que o universo sempre existiu. Então, a sua preocupação cosmológica maior era explicar essas mudanças, essas transformações todas que acontecem nessa natureza, que ao mesmo tempo é uma e ao mesmo tempo é múltipla. E a teoria dele, para dar conta disso, foi postular a existência de um elemento que seria um elemento primordial, que
todas as coisas que existem, toda essa física seria composta por esse elemento primordial. E aí, como tudo seria composto por um mesmo elemento, a gente assim consegue explicar como que tudo é a unidade de tudo, e a gente consegue também transformar como que é possível, explicar como que é possível tudo continuar existindo através de todas as transformações. Então, uma ideia original de Tales foi pensar na existência desse elemento primordial. O nome elemento primordial que ele deu é arqué. E ele pensou que essa arqué, então, é a água. Tales não deixou nenhum escrito, né? A gente tem alguns fragmentos, algumas outras pessoas que falaram sobre ele daquela época. E a gente tem algumas pistas de por que ele escolheu a água como elemento primordial. Uma é que a água seria o único elemento que se encontra na natureza nos 3 estados. Então, Tales deve ter visto a água líquida, o gelo e também o vapor. Além disso, ele estudou o Nilo e devia estar plenamente ciente que as civilizações se desenvolvem mais nas margens dos rios. Ele estudou o rio Nilo, deve ter visto o rio subir e depois o rio descer, como ele faz todo ano, e depois que o rio desce, as margens do rio ficam florescendo com vida, acontece muito mais transformação. A nutrição de todas as coisas é úmida, e quando a gente morre, ou quando qualquer coisa morre, essa coisa seca. Então a gente vê que tem uma relação aí entre a vida e a vida é a parte da física que mais se transforma, né? Então faz sentido que ele tenha relacionado esse elemento primordial como sendo aquele que compõe mesmo todas as coisas. Então a teoria dele é a água comporia tudo. Essa caneta, esse computador e todas as coisas que existem. Bom, eu acho que todos nós sabemos hoje em dia que essa teoria está errada, que todas as coisas não são compostas de água. Mas então por que a gente está aqui aprendendo sobre isso? Qual que é a importância disso? Qual que é a relevância? É bastante importante e bastante relevante, porque ele desenvolveu uma explicação para a natureza, para o cosmos, que não falou sobre seres sobrenaturais, racional, que você consegue ouvir, entender, e além disso, ela foi uma teoria desenvolvida para ser refletida sobre. Ela não foi imposta como um dogma. Então, foi o fato dela ser racional, junto com o fato de existir essa liberdade para a crítica da teoria dele, que surgiu aí a filosofia. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar sobre. Tales e a contribuição dele é genial, não pela resposta, mas pelas perguntas que ele fez e que ele desenvolveu, e por ele ter permitido que outras pessoas também perguntassem e questionassem o que ele desenvolveu. Outras pessoas que também fizeram teorias que não descrevem o mundo físico assim como ele é, ou pelo menos não de acordo com o que nós sabemos hoje em dia, a nossa ciência, né? E como que é importante a gente fazer pergunta. A gente fazer pergunta, mesmo que a nossa resposta não seja correta. Como que isso em si já amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa visão de mundo e como que isso é importante, eu penso que até para levarmos para as nossas vidas. Aristóteles conta que Tales observou o ímã. E como a gente sabe, o ímã é capaz de ser a causa do seu próprio movimento e também de movimentar outras coisas. E para Tales, o que é traduzido para a gente como alma, a força vital, para ele isso era definido como a capacidade de causar movimento em outras coisas e ser a fonte do seu próprio movimento, né? Então, uma coisa, por exemplo, que não fosse capaz de causar o seu próprio movimento, nem de movimentar nada, não teria essa força vital, essa alma, e quem tivesse teria essa alma ou força vital. E aí, quando Tales viu que o ímã tinha essa capacidade, ele concluiu que então o ímã era dotado de alma. E, segundo Aristóteles, essa foi uma das causas, um dos raciocínios, dos argumentos, que levou Tales a concluir que todas as coisas possuem essa força vital, essa alma. Então, para Tales, a água, que seria a arqué, o elemento primordial de tudo que é, né, o que compõe tudo que é, seria não só o princípio das coisas,
mas seria também a causa do movimento constante de todas as coisas. Então, para ele, todas as coisas que existem seriam dotadas dessa vida. E aí é dele a frase que diz que todas as coisas estão cheias de deuses. A gente não precisa julgar a conclusão de Tales como sendo científica ou não. O importante aqui é a gente reparar no raciocínio que ele fez. Através de um raciocínio que a gente consegue acompanhar, ele chega a uma conclusão sobre todos os objetos. E é esse o espírito filosófico, é essa forma de pensar que nasce com Tales. Sobre os próximos dois filósofos da escola jônica, vale a pena destacar que eles discordaram de Tales. Então, Anaximandro desenvolveu sua própria teoria discordando de Tales e depois Anaximenes desenvolveu uma outra teoria discordando e concordando em algumas partes com os dois que vieram antes. Aqui não é tão importante a gente analisar a teoria de cada um deles, mas perceber que no início da filosofia está esse espírito crítico que nos impede de, por mais que a gente tenha uma enorme admiração pela teoria que veio hoje, pela pessoa que a formulou, nós não deveríamos aceitá-la simplesmente porque veio de uma certa autoridade, né? Nós deveríamos pensar sobre ela e sim criticá-la. E também pertencente à escola jônica, tá? O grande Heráclito, que teve uma influência posterior tão importante na história da filosofia que merece pelo menos um vídeo próprio. Grande abraço!